Olá, você que nos acompanha aqui na Com GYC, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a GYC. É uma grande alegria estar com todos vocês aqui, mais uma vez, em mais um encontro, dessa vez o último dessa temporada, mas é como diz o ditado, né? Muita coisa, eu vou até fazer uma mudança nesse ditado. Muita coisa boa dura pouco, mas aquilo que é o melhor vai durar na eternidade. Que são todas as lições que nós aprendemos até aqui durante todos os comentários dessas lições certamente vão ficar na nossa mente, no nosso coração, até que Cristo volte. E aí teremos a eternidade inteira para aprender muito mais. Ficamos felizes com você que está aqui para nos acompanhar. Estou aqui com essas pessoas queridas. Hoje a casa está cheia. A Yasmin, o Giovanni, a Bruna estarão aqui nos acompanhando. Mas antes da gente ver a profundeza da riqueza desses detalhes de mais dessa história do livro de Êxodo, eu queria pedir para você que nos seguisse nas nossas redes sociais e também no nosso Instagram, @GYC e também no YouTube, por onde saem todas essas gravações, as lives de PGs e tudo mais, e são por esses locais que você fica sabendo de todas as novidades. Além disso, compartilhe, por favor, esse vídeo, assim como todo o conteúdo que você vê na GYC com seus amigos, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. Você pode estar acompanhando todos os vídeos que a Joyce lança, todos os conteúdos que a gente manda para vocês, porque são conteúdos riquíssimos que vai com certeza integrar muito na vida de cada pessoa. E essa bênção não pode ficar apenas para você, precisa ser mandada para outros também, pois Cristo disse que as boas novas deviam ser pregadas a toda tribo, nação, língua e povo. E, sem mais delongas, a lição dessa semana tem por título A Glória do Senhor. E vai tratar de uma experiência muito importante dentro da história de Israel e, principalmente, uma experiência que Moisés teve com Deus. Uma experiência incrível que pode ser também nosso privilégio desde hoje, mas também representa o nosso privilégio no futuro, que justamente é contemplar a face de Deus e também a sua glória. Moisés, ele sempre foi uma pessoa que foi que sempre tomou muita consciência do privilégio que ele tinha de ter um relacionamento especial com Deus. E ele acabou expressando dentro do seu coração um desejo singular ao longo de toda a sua trajetória. Eles haviam agora estado na presença de Deus, Deus havia feito uma aliança com eles, e agora, depois de um tempo, Moisés sobe ao monte, e ao subir ao monte, o Monte Sinai, ele fica na presença de Deus ali por 40 dias e faz ali um pedido que vai permear todo o conteúdo da lição dessa semana. Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E é justamente disso que nós vamos estar estudando hoje, né? Por isso, pessoal, eu gostaria, dado um pouquinho desse contexto, vocês podem trabalhar um pouco mais, eu queria já começar perguntando: o que levou Moisés a expressar o desejo de ver a Deus? Bom, para a gente entender toda essa situação, é bom a gente voltar mais um pouquinho e entender qual é a situação que estava ocorrendo ali. E naquele momento estava acontecendo uma intercessão de Moisés para com o povo, onde Deus estava enojado da idolatria do bezerro de ouro do povo que tinha feito no capítulo anterior, e também do coração do povo que estava voltado para os ornamentos exteriores, para a questão dos adornos e tudo mais. Então, Deus fala para Moisés que não pode ir no meio daquele povo, porque sua presença destrui. Então, é muito interessante a gente levar isso em consideração. E Moisés, ele tem consciência disso, Moisés tem consciência dessa situação, e ele também tem consciência da sua desqualificação para a obra que ele havia sido chamado. Então, ele pede para Deus ir adiante dele. E em Êxodo 33, onde está essa situação, no versículo 14, Deus atende ao pedido de Moisés de ir adiante dele e diz que sua presença iria com ele, iria com aquele povo. Moisés, porém, ele não sente que deve parar ali. E no versículo 15 e 16, você pode estar vendo aí, ele continua clamando, ele continua indagando, e no versículo 17,
Deus diz que fará o que Moisés pediu, porque ele, Moisés, alcançou favor diante do Senhor. E Deus o conhece pelo seu nome. E então Moisés ele pede para ver a glória de Deus. Essa é sua petição. E esse pedido, ele não foi algo impossível, não foi algo superficial ou não foi algo por curiosidade de Moisés, mas foi fruto de uma profunda intimidade com Deus e da fome espiritual que Moisés tinha e da vontade de querer mais de Deus. Esse era o profundo desejo. Moisés apenas expressou o que estava no seu íntimo, de querer mais de Deus. E o favor divino, ele permite que ele, Moisés, fizesse pedidos ousados, como ver a glória de Deus. É um exemplo hipotético que eu posso dar aqui, é como dois amigos que se conhecem há muito tempo, que têm uma amizade profunda, uma conexão profunda e tem uma proximidade, né, muito grande. É um amigo que os dois já se conhecem, conhecem a índole de cada um e ambos podem fazer pedidos que possam parecer ousados um para o outro, porque eles têm essa conexão, diferentemente de um estranho, né? Então, era mais ou menos isso, essa conexão que Deus tinha com Moisés, essa profunda intimidade, esse profundo relacionamento, e Moisés tinha essa conexão para fazer uma petição que poderia parecer ousado, diferentemente de um estranho. E mais do que isso, Deus diz que conhece Moisés pelo seu nome. Isso denota e expressa uma profunda intimidade entre os dois, uma profunda intimidade entre esses dois amigos. E mais do que isso, à medida que mais passamos tempo com Deus, mais passamos e dedicamos tempo de qualidade com Deus, mais e mais vamos sentir fome e sede de Cristo. Mais e mais vamos estar insaciáveis e queremos mais da presença de Deus. E eu acredito que Moisés se sentia dessa forma. E esse desejo de ver a Deus, ver a glória de Deus, ele apenas foi expressado. E Deus ele compreendeu isso de Moisés, né? Deus ele compreendeu que Moisés ele queria experimentar mais de Deus, que queria ir mais além, que queria elevar o seu nível de espiritualidade, mais e mais de sua presença. Amém. Eu acho muito interessante isso, porque é um paralelo com o tempo do fim. Quando o povo de Deus estiver, né, lá no tempo do fim, passando pelo grande tempo de angústia, o que eles vão clamar? Que o Senhor venha. E isso é com base no relacionamento que eles tiveram com Deus, assim como Moisés também teve com Deus profundamente com ele. Aqui na lição, na parte de domingo, fala assim: Moisés, tomado pela profunda consciência do privilégio de seu relacionamento especial com Deus, expressou um desejo singular do coração humano. Peço que mostres a tua presença, no versículo 18 de Êxodo 33. Então, é um desejo do ser humano de buscar, se ele estiver com esse relacionamento com Deus, querer ver, querer ir além. E a gente não pode ficar só com o raso, com o básico. A gente tem que buscar mais e mais, para que a gente possa também um dia ver a Deus. Mas para a gente ver, a gente tem que estar preparado, tem que estar com o caráter de Cristo em nós. E Moisés, com certeza, ele era um homem que tinha uma comunhão com Deus. Ele passou por vários momentos na vida dele exercendo essa comunhão com Deus. Na sarça, ele foi para o deserto e ficou lá com uma experiência para ele melhorar a vida espiritual dele. Aí ele encontrou com Deus. Naquele momento, ouviu a palavra de Deus. E passou mais e mais, ele vendo a misericórdia e a bondade de Deus sendo revelada a ele. Mas ele queria mais. E assim nós também precisamos. Nossa vida devocional tem que ser assim. Senhor, eu quero mais da tua presença. Eu sou fraquinho, eu sou falho, necessito de ti.
Sem ti eu não consigo fazer nada, como diz lá em João. Então, com certeza isso foi expressado também pela curiosidade de Moisés. Porque todos nós temos um pouco de curiosidade na nossa vida, né? Mas pro lado bom nós devemos usar ela, para conhecer as coisas de Deus e aprofundar cada vez mais. E isso foi o exemplo que Moisés nos deixou, né? O desejo, mas a gente tem que buscar Deus continuamente para poder desejar mais e mais essa comunhão, né? É interessante também que tem alguns personagens na Bíblia que tiveram o mesmo desejo e viveram a mesma coisa que Moisés. Por exemplo, Elias, um pouco mais para frente, né? Enoque, que foram personagens que viviam tanto com Deus, tinham uma comunhão tão próxima com ele, que não fazia mais sentido ficarem aqui na Terra. De tão profunda que era essa comunhão, né? Mas também a gente tem uma contraposição em relação aos discípulos de Jesus, que passaram 3 anos convivendo com ele, ouvindo suas histórias, seus ensinamentos e tudo, mas que após esses 3 anos ainda viraram para ele e falaram: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: vocês me têm aqui, e através de mim vocês veem o Pai, vocês estão com o Pai. E ainda assim vocês me fazem essa pergunta? Vocês me fazem esse desejo? E todo esse tempo que eu estive com vocês não serviu de alguma coisa? Será que não foi útil para que vocês conhecessem o Pai através de mim? Isso a gente pode trazer para os nossos dias, para as nossas vidas, na verdade, né? Será se Deus nos conhece pelo nome de tão forte que é a nossa intimidade com Ele? E será se no dia do juízo, quando Jesus voltar, Ele vai falar para nós: achegai-vos a mim ou apartai-vos de mim? Porque se a gente não tem uma comunhão com Deus hoje, se a gente não quer ter mais e mais da presença de Deus, como a Bruna falou, como que a gente quer ouvir boas palavras de Jesus no futuro? Muito bem. Tudo que vocês falaram é muito importante de se trazer para a gente, né? As histórias da Bíblia, elas não estão ali simplesmente para relatar aquilo que homens viveram, mas aquilo ali também é a nossa história, né? Como também é dito na lição, vocês já ressaltaram, Moisés ele já teve outras experiências, né, com Deus, mas esse agora era um momento especial onde ele passou 40 dias inteiros no monte, conversando com Deus e contemplando o Senhor. E os discípulos também já tinham uma grande gama de experiências com Deus, né? Pedro, Tiago e João também tiveram alguns momentos, mas e eles tiveram um privilégio maior do que os outros, né? Do passado, do que até que Moisés, por ter Jesus com eles o tempo inteiro. Agora eu pergunto, qual o tamanho do nosso privilégio? Porque Moisés, ele não tinha a história de muitas pessoas. Os discípulos já tinham as histórias do Antigo Testamento. E nós temos a história de todos eles. De maneira que o Deus que no deserto se revelava por voz, assim, um momento ou outro, agora se revela todo o tempo para nós, basta apenas abrirmos a sua palavra e ouvirmos o que ele tem a dizer. Jesus, ele expressava a sua vontade ao povo por meio das suas palavras, das suas curas, mas ele não podia estar em todos os lugares a todo tempo. O Deus de Israel expressava sua vontade através de suas ordens e tudo, e através dos ensinos lúdicos do santuário, querendo mostrar para eles uma realidade superior. Hoje ele nos fala claramente através da sua palavra, porque uma palavra, naturalmente, ela é a expressão dos pensamentos e do coração de uma pessoa. E se a palavra é de Deus, é a expressão direta dos pensamentos e do coração de Deus. O nosso privilégio é ainda maior. Podemos exercer uma intimidade com Deus muito maior do que a que eles tiveram. O nosso privilégio é tão grande, mas tão grande, que nós não precisamos hoje ir a montes, sabendo que Deus estará apenas lá. Nós não precisamos nos dirigir a uma tenda no deserto, que era apenas uma. Hoje nós temos Deus em vários templos, em várias igrejas, assim, né? Onde seu povo se reúne em várias localidades.
e o principal, ele habita dentro do nosso coração, pois o Espírito Santo está em nós. O nosso privilégio em relação a eles é muito maior. O que leva, então, a gente a expressar esse desejo de ver a Deus? É justamente a questão da intimidade com Ele, não é? E isso me lembra até a experiência dos discípulos no caminho de Emaús, onde Jesus estava andando lado a lado com eles e eles não repararam que era ele. Até que Jesus começou a dar um estudo bíblico para eles, que começava por Moisés, passava por todos os profetas, e eles viram que Jesus estava ali em todas as escrituras. Então, Jesus parte esse pão espiritual e os olhos deles se abrem para poder reconhecê-lo nas escrituras. Para depois, durante a tarde, ele quebrar o pão literal e os olhos dele se abrirem literalmente para poder reconhecê-lo na frente deles. Isso nos mostra que antes de ter o encontro pessoal, nós precisamos ter um encontro relacional com Jesus dentro da sua palavra. Assim como os discípulos, antes de vê-lo glorificado, tiveram que ter o contato com ele encarnado. E Moisés, antes de ter o encontro no Monte Sinai, precisou ter vários encontros com ele ao longo dos anos, né? Muito bem. São muitas as lições que a gente pode tirar dessa primeira pergunta, mas vamos para a segunda. Você sabe que uma coisa é Moisés expressar o seu desejo. Outra coisa é a resposta de Deus. E tem algumas coisas interessantes, vocês vão falar, por isso eu lhes pergunto que tipo de lições a gente pode aprender com as respostas que Deus deu a Moisés. Acho que essa parte ela é muito bem respondida na parte de sexta-feira, essa pergunta, né? Tem um trecho que eu achei muito interessante que diz assim: o Senhor lê a sinceridade e o propósito altruísta do coração de seu servo e condescende em conversar com esse frágil mortal, face a face, como um homem fala com seu amigo. Moisés lançou a si mesmo e todo o seu fardo sobre Deus e livremente derramou seu coração perante ele. O Senhor não reprova o seu servo, mas se curva para ouvir as suas súplicas. Que Deus maravilhoso é esse que se curva a nós, meros humanos, meros mortais, para ouvir o nosso pedido. E além de ouvir, para atender os nossos pedidos. Deus jamais vai negar chegar-se a nós quando nós o buscamos de todo o coração, quando aquilo realmente é um desejo que acha no nosso coração. Deus jamais vai esconder a sua face de nós. É tanto que em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Deus é um cavalheiro. Ele jamais vai arrombar a porta do seu coração ou da sua vida. Nunca. Ele vai esperar que você o convide. Senhor, esteja comigo. Me faça mais próxima de ti. Haja na minha vida. E a partir do momento que nós pedirmos isso a ele, ele prontamente nos atenderá. E acho que essa é uma das grandes lições que a gente pode tirar. Deus, ele está sempre disposto e a postos para ouvir aos nossos pedidos, principalmente quando eles significam ter uma comunhão, um relacionamento verdadeiro com ele. Como o Leandro bem falou, Moisés ele expressou o seu desejo e Deus também ele expressou o seu. E no versículo 19 tem a resposta de Deus, né? E poderíamos encontrar tantas lições. Eu fiquei um tempo meditando nessa expressão de Deus. Moisés expressou o que ele queria e Deus expressou também o seu desejo. E podemos aprender diversas lições somente nesse versículo aqui. Eu apenas destaquei duas. Acredito que os meus amigos aqui vão complementar e também uma fonte insaciável de conhecimento apenas nesse versículo. Mas as duas que eu destaquei, as lições, é que Moisés ele queria ver a glória de Deus e experimentar um encontro direto com Deus, sem nenhuma interrupção, sem nenhum véu, sem
nenhum muro, ele queria ver realmente a face de Deus sem nenhuma interrupção, sem nenhuma distração, sem nada. No entanto, que Moisés mais precisava naquele momento ali, e o povo hebreu, era entender sobre o caráter de Deus. E Deus, ele antes de dar a resposta ao pedido de Moisés ali, ele expressa o seu desejo para que o povo ali saiba sobre o seu caráter, porque a glória de Deus não é apenas luz, não é algo simplesmente glorioso e tudo mais, o qual as pessoas realmente têm apenas esse pensamento limitado. O que Deus queria falar ali para aquelas pessoas é que a sua glória também é manifestada no seu caráter, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. Esse era a expressão, o desejo que Deus queria passar para Moisés e para aquele povo. E principalmente, né, naquela situação ali ao qual ele estava, não esquecemos, a situação de idolatria do bezerro de ouro, a questão do coração voltado para os ornamentos e tudo mais. Então, Deus estava expressando o seu caráter ali para aquele povo. O amor, a misericórdia, porque senão aquele povo ali seria destruído já teria sido destruído. Então, muito antes de Deus ele falar para Moisés, ou atender o pedido de Moisés, ou dar uma resposta ao pedido de Moisés, Deus queria que aquele povo e Moisés entendesse sobre o seu caráter. O seu caráter é muito importante também para a gente hoje. E outra lição é que falamos agora há pouco, na primeira pergunta, sobre a intimidade de Moisés e Deus, né? É como uma profunda intimidade, é como dois amigos que compartilham pensamentos, amigos de longas datas, não era apenas esse momento, vinha já de um tempo. Então, eles se conheciam, eram amigos realmente que tinham intimidade profunda, mas até os grandes amigos também têm limites, né? Até os grandes amigos precisam de limites. E Moisés, por mais que fosse íntimo com Deus, falasse com Deus, fazia sinais em nome de Deus, por mais que essa profunda conexão e intimidade, Deus fala assim a Moisés: você não pode ver a minha face. Era um limite até onde Moisés poderia ir, porque naquele momento, por mais íntima conexão que Moisés tinha com Deus, ele ainda continuava sendo pecador, ele ainda continuava sendo falho, ainda havia um véu de separação entre Deus e o ser humano. Então, ainda para o bem de Moisés, para o próprio bem dele, ainda tinha que ter esse limite. E é isso, essa questão essas duas lições, elas são fundamentais para a gente também hoje. E acredito que poderíamos tirar diversas lições, né? Mas essas duas aqui eu quis destacar. Aqui a gente vê a grandiosidade de Deus. Nosso mundo é comparado a como um grão de uma areia no mar, na praia. Então imagine, se nosso planeta é como um grão de areia, imagina a gente. Moisés estava naquele momento ansiando ver a presença de Deus. E o Senhor se mostrou a ele. Então a gente vê um Deus misericordioso, um ser superior a nós, seres inferiores, mostrando seu amor e misericórdia para com a gente. E foi através daquele monte que ele deu as leis escritas nas tábuas de pedra, né? Então nós vemos que Deus ele dá resposta para nós mostrando o caráter dele. Ele entregou seu filho, Jesus Cristo, para nós, para como nosso exemplo de como a gente deve viver aqui também. Ele mostrou a glória dele, ainda velada, vamos dizer assim, porque ele passou e mostrou só as costas. Não deu para ver o rosto do Senhor. E isso nos mostra que o Senhor ele quer mostrar o caráter dele para a gente, porque quando a gente contemple esse caráter, a gente se transforme à imagem e semelhança dele. Por quê? Porque essa é a esperança da glória, que é o quê? Cristo em nós. Então, quando a gente contempla
ao Senhor, a gente vai se transformar à semelhança dele. Se a gente se ocupar com as coisas banais dessa vida, nós vamos acabar ficando aqui com coisas inúteis, por assim dizer, que não são eternas. Então, o Senhor quer mostrar esse caráter para nós, para que a gente possa ser a luz para aquelas pessoas que estão buscando um sentido aqui nessa vida, um sentido para a existência delas. Se a gente não tiver essa comunhão com Deus para mostrar o caráter dele, porque o mundo não lê a Bíblia, ele lê a gente, ele vê a gente. E eu sei que ainda não é a dica de IC, mas eu queria mostrar para vocês um livrinho para vocês lerem em casa, que é A Vida de Jesus. Esse livro é muito especial mesmo. Eu li ele, arrancou até lágrimas minhas. E eu aconselho vocês a lerem ele. Aqui fala a história de Jesus, um homem tão piedoso. Ele veio mostrar o caráter do Pai para nós como exemplo. E eu aconselho você a ler. Não vou dar mais spoiler para você ler. Então é isso. Que a glória de Jesus esteja em nós, para que a gente possa mostrar ao mundo a Cristo. Para que o mundo possa ser salvo através de Deus, é claro. Um ponto interessante também, que eu acabei de me lembrar agora, é que Deus conhece a sinceridade dos nossos corações, né? E antes de Moisés fazer esse pedido, ocorreu lá a questão do bezerro de ouro, né? E Moisés sofreu como se ele próprio tivesse pecado, como se ele fosse o culpado de tudo aquilo, sendo que a culpa não era dele, não foi ele que pecou. É muito interessante porque Moisés, ele clama a Deus para que a sua presença vá com eles, vá com o povo. E um episódio mais para frente também do povo em rebeldia, Deus disse para Moisés se afastar do povo e que dele, de Moisés, o Senhor faria uma grande nação e escreveria o seu nome no livro, né? E acho que se fosse qualquer um de nós, diria, opa, Senhor, pode aí destruir, tá me estressando mesmo, povo teimoso esse, birrento, pode fazer o que o senhor quiser, agora de mim, se eu quiser aí tá escrevendo meu nome, tá tudo certo. Mas não, como é que diz? Até esqueci a palavra. A postura de Moisés é outra. Isso, a atitude, a postura de Moisés é completamente outra. Senhor, se o senhor mesmo for fazer isso, risque o meu nome do livro. Mas o senhor precisa estar com o seu povo. Que coração íntegro! Que sinceridade! Será se nós hoje teríamos essa postura mediante os nossos irmãos? É uma coisa muito difícil da gente ter, né? É algo que Jesus pede a nós, mas é algo difícil de aplicar na vida real, na realidade. E eu acho que quando Deus viu a sinceridade no coração de Moisés, Deus disse, acho que eu vou ter que atender esse pedido. Não vou ter como não atender. Exatamente. Isso porque o que Moisés fez foi muito mais do que pedir para que Deus tirasse sua vida. Ele estava disposto a abdicar da sua eternidade ao lado de Deus para dar a um povo que não merecia. Com quem isso se parece? Jesus, ele não esteve disposto a sacrificar a sua eternidade ao lado de seu Pai para poder dar essa oportunidade a nós? O que Moisés fez ali nada mais foi do que refletir o caráter de Deus. Eu diria quase que plenamente. Não, se Deus quisesse levar ele ali, já estava na hora. Mas veja só, esse é o mesmo caráter que o povo de Deus terá que manifestar. Senhor, se possível, tira a minha salvação e dá para o meu irmão, para que ele se salve. Assim como Jesus também teve esse caráter altruísta, né? E veja só, Moisés pediu que se tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Para Moisés, tudo que importava era estar com Deus. Para nós, tudo que importa tem que ser estar com Cristo, a nossa maior recompensa. E veja só,
Depois que Moisés dá essa demonstração tamanha de fé, no verso 17 fala aqui: farei também isto que você falou, porque você alcançou graça diante de mim, e eu te conheço pelo nome. Quando a gente pega esse gancho do que Moisés esteve disposto a abrir mão, eu tenho um entendimento diferente do que significa eu te conheço pelo nome. Não só pelo nome de Moisés, é simplesmente. Eu te conheço pelo nome do meu filho que ainda há de vir. Porque o caráter que você manifestou foi o caráter dele. Eu te conheço pelo meu próprio caráter expresso em você. E você quer me conhecer, Moisés? Ainda não está na hora. Mas eu mostrarei para você o meu coração. Abrirei a minha intimidade para você, mostrando a minha bondade, a minha misericórdia e a minha compaixão. Dessa maneira você me verá. E ainda vou tirar um bônus. Você vai me ver pelas costas. Você ficará no meio da penha, você ficará atrás daquela rocha, e quando a minha glória passar por ela, eu a cobrirei com a mão até que tenha passado. Digamos que Moisés precisou da rocha para ver a Deus, assim como os discípulos precisaram de Cristo para ter a revelação do Pai. Nós precisamos de Cristo, nossa rocha de salvação, para ir até o Pai. Nós o conhecemos pelo próprio Cristo. De certa forma, sim. Nós conhecemos a Deus. Os discípulos conheceram a Deus. Jesus falou: quem vê a mim, vê ao Pai. Mas chegará também aquele momento em que nós o conheceremos e tornaremos conhecido, porque para nós hoje, nós ainda não vimos Cristo em pessoa. Mas assim como Moisés, antes de ter um encontro pessoal, visível, a gente precisa ter um encontro relacional. Os discípulos só foram capazes de finalmente se converter depois daquela experiência do caminho de Emaús. Jesus fez vários milagres e eles sempre voltavam à incredulidade. A gente espera um milagre, queremos ver a glória visível de Deus, quando tudo que a gente precisa é ver a contemplação do caráter do Senhor. E só depois disso estaremos habilitá-lo para vê-lo de maneira visível. E o legal, o mais incrível de tudo isso é que Deus, o Giovanni falou muito bem sobre a questão do limite, mas esse não é um limite que causa separação, até porque essa separação que existia era momentânea. Moisés, depois de um tempo, quando morreu e foi ressuscitado, está ali, junto agora de Cristo e tudo mais, tendo essa experiência pessoal, mas ainda assim Deus ele mostra que ele quer estar perto de nós desde agora. Tanto que o Salmo 34 nada mais é do que a demonstração do quanto que Deus se importa com as questões e necessidades humanas. Fala o seguinte: busquei ao Senhor, e ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Verso 6, clamou este aflito, e o Senhor o livrou de todas as suas angústias. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos a seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Porque perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva aqueles de espírito oprimido. Eu pulei aqui alguns versos, né? Mas isso mostra o quanto que Deus ele deseja estar perto de nós. E, nossa, é muita coisa incrível que a gente pode tirar de tudo isso, mas agora chegou o nosso momento especial da dica de OIC. E nossa dica de OIC de hoje está na meditação matinal Maravilhosa Graça de Deus, que tem por título O que é a Glória de Deus, onde a gente vai estar destrinchando um pouco mais a respeito disso, de que é o caráter de Cristo revelado a nós. E eu não vou dar mais detalhes, até porque a gente já está dando muito detalhe só com essa história. E eu vou aproveitar para deixar mais uma vez a indicação da Bruna, o livro Vida de Jesus. Eu também tenho esse livro, eu tenho a versão maior e um pouco mais antiga do que as mais recentes, óbvio. E eu também, essa foi a primeira literatura adventista que eu li. Isso é até um testemunho, porque eu devia ter meus 8, 9 anos de idade, eu estava na casa da minha avó, no interior, e ela e o marido dela, há muito tempo, havia comprado esse livro de colportores. E eu vi aquele livro ali na estante dela, comecei a ler e me apaixonei. E ela me deu aquele livro de presente, eu tenho ele até hoje, já li algumas vezes ele.
E aproveitando também, eu vou deixar mais um livro, já que a gente está falando do caráter de Deus e também da revelação do Pai, que é Jesus Cristo. Ao lado da sua Bíblia, que conta a história do nosso Salvador, existe um livro que comenta muito bem os evangelhos, e é considerada a melhor biografia de Cristo, depois da Bíblia, claro, que é o livro Desejado de Todas as Nações. Não tem livro melhor para fazer você se apaixonar por Cristo, esquadrinhar ali os 4 evangelhos. O quê? É isso aqui mesmo que quer dizer? Eu não acredito. E tudo mais. Eu sou capelão de clube de desbravadores e estou estudando esse livro. E eles ficam assim, pirados com tudo que... Coisa incrível. Então, por favor, não perca mais tempo. E vamos aqui para a nossa terceira e última pergunta. O que o resultado dessa experiência de Moisés nos revela sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida e sobre o nosso encontro com Jesus hoje e também no final? Bom, a experiência de Moisés nos dá um vislumbre de quando Jesus voltar, né? Ele mostrou o caráter dele, como a Yasmin falou na pergunta passada. Eu achei muito interessante. Será que a gente teria a mesma atitude que Moisés, de entregar a nossa vida eterna por pessoas que estavam difícil de se lidar, elas estavam longe de Deus, buscaram adorar da maneira delas? Então, essa é a experiência que Deus quer que a gente tenha, o caráter dele. E no congresso do ano passado, de 2024, Cristo Justiça Nossa, eu aconselho você a assistir também as plenárias, muito especial, fala sobre os encantos incomparáveis de Cristo, do caráter dele. E nós temos a promessa de que ele também pode habitar na gente, para que a gente possa transmitir ao mundo. Nós somos pessoas ruins, nós temos uma mentalidade, um caráter, se não for moldado por Cristo, é perverso. É difícil porque a gente tem essas dificuldades, mas há uma esperança para o pobre pecador como eu, que é Cristo. Ele habitando no meu coração, transformando o meu caráter, a imagem e semelhança dele. E isso vem pela fé. E a fé é um dom gratuito de Deus. Que bênção, né? Então, essa experiência nos mostra que nós precisamos buscar intimamente a Deus, mais profundamente do que no passado, mais e mais, querendo desejar mais e mais estar com Cristo, porque é Ele que completa a nossa vida. Não é o dinheiro, não é relacionamentos com pessoas. Tá certo que isso é importante, a gente estar com as pessoas, mas não pode ser mais do que estar com Cristo. Porque é nessa comunhão que eu vou sendo transformado, é nessa comunhão que eu vou buscando e vão me gostando mais de estar com Deus e mais desejando receber Ele, mais e mais querendo aceitar o dia da salvação, que quando Ele vier em glória a gente estar feliz, alegre, se alegrar no dia da salvação. Então, buscar não é fácil. Cada um de nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades para vencer. Mas o Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós precisamos dele para tudo. Não só uma palavra bonita como isso, mas é vivendo de verdade. Essa semana eu escutei a história de William Tyndale e eu fiquei impressionada com aquele homem que queria tanto mostrar Jesus para as pessoas. Ele foi traduzir a Bíblia para o inglês. E eu fiquei impressionada com as pessoas, como estão sem Deus e não aceitam a verdade, como são ignorantes. Que a gente não seja assim, que a gente possa buscar a Deus. E assim como um exemplo desse homem que morreu queimado, infelizmente, por causa que consideravam ele como herege, que a gente também tenha esse amor pela verdade, que se preciso for dar a vida também. Não é fácil? Não. Mas o Senhor nos capacita dando o Espírito Santo dele. E é o que mais nós precisamos nesses últimos dias. As pessoas estão carentes de amor, carentes do Espírito Santo de Deus. Se a gente não dá espaço, não deixar que ele habite completamente no nosso coração, nossa vida, a gente vai estar com o espírito mau e que vai nos levar à perdição e agir ruim.
semelhante ao caráter de Lúcifer. Mas se a gente buscar a Deus e deixar que esse Espírito atue em nossa vida, seremos a esperança da glória, a esperança que Jesus tem de que o mundo seja inundado pela glória dele. Essa experiência de Moisés em Êxodo 33 foi extraordinária, né? Foi tremendamente transformadora essa experiência para Moisés ali. E quando a gente lê, a gente se vê nessa história e entende, e percebe essa expressão de transformação nessa grande experiência dessa comunhão ali, desse momento de conexão de Moisés e Deus nessa questão da intercessão dele para o povo. Porém, Moisés ele não teve apenas aquele momento, esse momento grandioso e magnífico, extraordinário ali naquele lugar. Não se limitou apenas a um encontro, não foi apenas uma experiência, não foi apenas essa experiência que transformou Moisés e que possibilitou ele a ter um encontro com Deus ou ter o pedido aceito de forma parcial, ver a glória de Deus, ver Deus pelas costas. E mas muito antes ele cultivou uma vida de intimidade profunda com Deus. Ele já vinha de um longo tempo cultivando essa conexão, vários encontros que Moisés teve com Deus. Então a gente olha para um encontro extraordinário, um encontro magnífico, como é expressado nesse texto de Êxodo 33, mas muitas das vezes esquecemos que Moisés ele já vinha de uma rotina muito antes, e o que possibilitou ele receber o favor divino, né, em atender ao pedido de forma limitada ou parcial, foi a questão da intimidade que ele tinha com Deus, o que possibilitou que Deus conhecesse o seu nome. Então já era uma jornada intensa. E hoje também isso é possível para nós. Não da mesma forma como Moisés, mas no encontro final com Cristo, no encontro final com Deus, vamos ser permitidos, né, vamos contemplar a face de Deus, coisa que Moisés não pôde contemplar ali naquele momento, né? Mas quando no final, quando encontrarmos com o nosso Senhor, poderemos ver a face de Deus. E tudo vai depender da nossa vida de devocional hoje, a nossa vida de transformação desses momentos que passamos com Cristo. O que vai possibilitar, é o que vai determinar esse evento. E interessante é que todas as vezes que Moisés tinha um encontro com Deus, ele se achegava a Deus, apresentava suas limitações, apresentava o seu estado, ele compreendia o seu estado, e mais do que isso, ele queria uma transformação, ele buscava a Deus em busca de ser transformado pela sua presença ali. Ele não buscava a Deus apenas para cumprir tabela, apenas porque ele foi chamado para exercer um papel, uma função, ou apenas porque ele queria uma bênção. Moisés, ele amava a presença de Deus, ele ansiava cada vez mais, e à medida que isso ia acontecendo, ele era transformado, eram várias experiências até chegar em Êxodo 33, esse evento extraordinário. E muitas das vezes queremos o brilho do extraordinário, mas não estamos dispostos a lidar com a rotina do ordinário, o qual acontece nos dias, na vida diária, nos dias a dias, no nosso cotidiano. É preciso a gente ter essa consciência de viver uma vida ordinária ao lado de Deus para contemplar as maravilhas, para contemplar o extraordinário. E estamos falando aqui da experiência do encontro final com Jesus. É preciso hoje a gente viver essa vida ordinária com Deus, essa vida buscando a Deus todos os dias, tendo esse encontro diário com Deus e permitindo que isso transforme a nossa vida, transforme o nosso caráter, deixando Deus agir em nós,
para que o extraordinário, que será o encontro com Deus, que será ver a face de Deus, possa acontecer. Além de tudo isso, a questão da a proteção, né, da rocha, ao qual, quando Moisés ele vai contemplar as costas de Deus, Deus ele esconde Moisés por um tempo na rocha. E Jesus, a Bíblia expressa que Jesus é rocha. Jesus é o fundamento firme e seguro. Então, Moisés ele foi escondido por um tempo na rocha e nós, ou melhor, Moisés foi escondido por um tempo na rocha para ver um reflexo controlado da glória de Deus. Nós, quando tivermos um encontro verdadeiro com Cristo no final, também passaremos a eternidades escondidos na rocha de Cristo. E é isso que permitirá contemplarmos a face de Deus. Colossenses 3 e 4 falam muito sobre isso, e que hoje vemos com os olhos da fé, né? Mas muito em breve vamos contemplar realmente a presença e a glória de Deus de forma literal. E Moisés ele saiu com o rosto resplandecente, mas a gente vai ser glorificado. Então que essa experiência de Moisés possa realmente ter um profundo significado na minha vida e na sua vida quando lermos esse profundo texto. A lição na parte segunda, ela menciona um fato que eu achei bem interessante. Diz que em 2009, um cientista japonês conduziu um experimento que descobriu que os seres humanos emitem pequenas quantidades de luz visível. Não ondas de luz do espectro térmico, mas luz que os nossos olhos poderiam enxergar se a nossa visão fosse sensível o suficiente. E quando Moisés sai dos 40 dias da presença de Deus, seu rosto resplandecia. Isso quer dizer que Moisés, ele emitiu, digamos assim, a presença de Deus. Estava ali, estava visível. Isso implica que, ao longo da história de Moisés, não só naquele momento, mas Moisés passou a resplandecer também o caráter de Deus. E esse é um dos pontos que o povo, nos últimos dias, o povo de Deus precisa ter. É tanto que em Mateus, no capítulo 25, que fala sobre o retorno de Jesus e os que tiverem a sua direita e a sua esquerda, quando Jesus fala aos que tiverem a sua direita, 20 benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E, dentre outras coisas, mais o povo de Deus fala, Senhor, quando eu te vi com fome? Quando eu te vi com sede? Quando eu fui te visitar quando o Senhor esteve na prisão? Porque eu não me lembro de ter feito nada disso. E quando Jesus diz que quando nós fazemos qualquer coisa a um desses pequeninos, ou seja, os nossos semelhantes, nós estamos fazendo a Jesus. E esse eu acho um ponto muito interessante, porque os salvos não vão saber em que momento eles fizeram isso, porque eles estavam em uma comunhão tão profunda com Deus que eles simplesmente só faziam o que era da vontade de Deus, sem ver a quem. É fazer o bem sem ver a quem. Então, para eles não importava se era uma pessoa grande ou se era uma pessoa pequena, se tinha posse e se não tinha. Se precisava de ajuda, eles estavam ajudando. Já imaginou se Deus fosse fazer o mesmo com a gente? Eu acho que o Leandro não é bom o suficiente, não vou dar minhas bênçãos para ele. Mas acho que o Giovanni, ele merece um pouquinho. Se Deus fizesse essa recepção entre nós, ninguém receberia nada. Ninguém teria as bênçãos de Deus porque nós não somos nada. Não merecemos nada de bom. E quando Moisés resplandece o rosto, eu queria muito estar naquela época para ver, assim. Acho que deve ter sido uma experiência muito, muito boa e muito intrigante para o próprio povo. Tipo, nossa,
ele esteve com Deus e a gente sabe que ele esteve com Deus. E é sobre isso. Os outros saberem que nós estamos na presença de Deus continuamente. Não só nós falarmos, eu conheço Deus, eu sou cristão, ou nem nada do tipo, mas são as nossas ações que realmente falam da nossa vida. E muitas das vezes, a única Bíblia que as pessoas terão somos nós. Serão as nossas vidas, o nosso testemunho. E um testemunho, ele vale muito mais do que 1000 palavras. Se eu, por exemplo, falo A, só que eu ajo do jeito B, adiantou eu falar alguma coisa sobre? Não, porque o que importa é o meu exemplo, é o modo como eu agi, a minha atitude. E acho que esse é um paralelo interessante entre Moisés, tanto Moisés e o povo e a sua relação com Deus, quanto nós, porque também muitas das vezes a gente fala do povo de Israel, poxa, que povo teimoso. Mas às vezes a gente age do mesmo jeito, ou até mesmo pior. Então, acho que responde bem a terceira pergunta. Responde muito bem. Tudo que vocês disseram responde perfeitamente essa pergunta. O resultado dessa experiência nos revela também a glória futura, pois nós também contemplaremos a face de Deus e ficaremos irradiados por ela. Mas o melhor é que essa promessa, ela não precisa ficar ali na frente. Ela, na verdade, se estende a nós hoje. Toda promessa de Deus é habilitadora para que cumpramos a sua vontade conforme vamos avançando nessa vida, né? Podemos ter o brilho da face de Deus hoje. Há pessoas que dizem, nossa, eu vejo o brilho de Jesus nos seus olhos. Sempre que você fala de Jesus, seus olhos brilham, alguma coisa assim, sabe? Pode parecer uma expressão bonita e tal, mas ela carrega um significado. E também nos leva à seguinte compreensão. Puxa vida, ela só viu no olho. Então, que Jesus me ajude a transmitir esse brilho por todo o meu ser, para que quando as pessoas me verem, não vejam o Leandro, não vejam a Bruna, não vejam a Yasmin, não vejam o Giovanni, mas elas vejam a Cristo. Moisés, ele é um dos meus personagens preferidos justamente por conta dessa intimidade que ele teve, né? Deus falava com ele face a face, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Ainda que a gente tenha Elias e Enoque, que tiveram um relacionamento muito próximo, Enoque talvez mais do que os outros dois, né? Uma hora ele tá ali andando e tal, e de repente Deus chega para ele e fala assim, oxe, Enoque, hoje nós estamos mais perto da minha casa do que da sua. Você vai comigo hoje. Mas Moisés, então, foi quem a gente teve mais acesso aos detalhes da vida dele, né? A trajetória dele ao longo de 3 tempos de 40 anos, onde ele foi de alguém que não conhecia Deus profundamente para alguém que foi tendo mais experiências e depois para alguém que já era um amigo íntimo de Deus, tanto que ele fala que se há um profeta entre vocês, eu me revelarei a ele por meio de sonhos e tudo, mas com Moisés eu falo de maneira diferente, porque ele vê a semelhança do Senhor. Ele vê como sou, entende? E o melhor é que, por Deus não fazer acepção de pessoas, ele não tem preferidos. Mas ele ama trabalhar com aqueles que já têm um coração disposto e voltado. Davi não teve a mesma experiência extraordinária como Moisés, mas ele era chamado homem segundo o coração de Deus. Então, Davi tinha o mesmo conhecimento que Moisés, porque ele conhecia como era o coração de Deus. E esse é nosso privilégio, conhecer o coração de Cristo e, ao mesmo tempo, tornar a ele o nosso coração também conhecido. Porque o que é oração? Não é abrir o coração a Deus como a um amigo? É desvendar as nossas intenções, o nosso caráter e tudo mais, não como alguém que tem algo bom a oferecer, mas Deus mostra o seu amor para conosco em tendo Jesus Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Enfim, há muita coisa para gente falar aqui, né? Mas acho que por hoje já foi o suficiente.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né, em mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o último dessa temporada, mas não o último dos últimos, né? Se Jesus permitir, seguiremos ainda quanto tempo for necessário, e a gente conta com a presença de você que nos assiste aí do outro lado, para poder se alegrar com essas boas notícias, com essas novas de esperança, não é? Portanto, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, porque assim você também pode ficar mais pertinho da gente. A GWAC pode revelar para você um pouco mais daquilo que Deus tem feito por nós, não é? E também assista todo o conteúdo que a gente deixa aqui para vocês. A Bruna falou mais cedo do Congresso Cristo e Justiça Nossa, da GWAC Brasil. Um dos melhores, se não o melhor que já teve até hoje, embora eu só tenha participado desse até agora. Mas, enfim, acontece. E também, não se esqueça de compartilhar com seus amigos esse vídeo, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. Que Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Vamos finalizar com uma oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos revelar Jesus Cristo. E muito obrigado também pelo privilégio que temos de contemplar a face do Senhor, através do caráter puro e santo do seu amado Filho, nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso advogado. E muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de também ser um reflexo teu. Que assim como um espelho contemplemos a tua glória, de modo que as nossas atitudes, os nossos movimentos, o nosso olhar reflita o teu olhar, as tuas atitudes, os teus movimentos. Abençoe a vida de cada um de nós aqui e também de quem acompanhou toda essa trajetória. Que teu Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.